Você já se perguntou o que faz um homem comum se tornar a base de uma fé que atravessa séculos? O que transforma um perseguidor cruel no maior defensor de uma causa? Feche os olhos por um segundo e imagine. Um pescador rude, de mãos calejadas, e um fariseu de olhos flamejantes, unidos por algo tão poderoso que mudou o mundo. A história de São Pedro e São Paulo não é só sobre dois homens, é sobre o que acontece quando o céu toca a terra e nunca mais te deixa ser o mesmo. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode mexer com sua alma. Estamos na Galileia, numa manhã quente onde o sol queima a pele e o ar cheira a sal e peixe seco. Simão, um pescador de Betsaida, arrasta suas redes rasgadas na praia. Ele é um homem simples, impulsivo, de temperamento forte, que fala antes de pensar. Sua vida é o mar, os barcos, as noites sem dormir. Mas naquela manhã, um estranho se aproxima. Um homem de olhar penetrante que fala com autoridade serena. Simão, segue-me, e eu te farei pescador de homens. O coração de Simão dispara. Ele não entende porquê, mas algo naquela voz o faz largar tudo, as redes, o barco, a vida que conhecia. Ele segue. E naquele momento, sem saber, Simão começa a se tornar Pedro, a rocha. Agora mude a cena. Estamos numa estrada poeirenta rumo a Damasco. O céu está carregado e o ar parece pesado, como se algo estivesse prestes a explodir. Saulo, um fariseu brilhante, caminha com passos firmes, segurando cartas que autorizam a prisão de cristãos. Ele é implacável. Para ele, os seguidores de Jesus são uma ameaça, uma heresia que precisa ser apagada. Ele respira ódio e seus olhos brilham com a certeza de estar fazendo o que há certo. Mas, de repente, uma luz ofuscante corta o céu. Ele cai no chão, cego, tremendo. Uma voz ecoa como um trovão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, o maior inimigo do cristianismo é quebrado. E nas cinzas de Saulo, começa a nascer Paulo, o apóstolo que levaria a mensagem de Cristo até os confins do mundo. Dois homens, dois mundos. Pedro, o pescador que tropeça, que duvida, que promete lealdade e horas depois nega conhecer Jesus na noite mais escura de sua vida. Paulo, o intelectual que carregava o peso de um passado de perseguição, com as mãos manchadas pelo sofrimento que causou. Eles não tinham nada em comum, mas algo maior os uniu. Um chamado que não explica, mas queima. Uma missão que não deixa espaço para covardia. Pense em Pedro, caminhando com Jesus, vendo milagres, mas sempre lutando com suas fraquezas. Ele viu Jesus acalmar tempestades, mas quando tentou andar sobre as águas, afundou, tomado pelo medo. Ele jurou dar a vida pelo Mestre, mas diante de uma fogueira, com o coração acelerado e vozes acusadoras ao seu redor, gritou 3 vezes: "Não conheço esse homem." Você já sentiu o peso de uma promessa quebrada? Pedro sentiu. Mas Jesus não desistiu dele. Após a ressurreição, numa praia que cheirava peixe e esperança, Jesus olhou nos olhos de Pedro. "Simão, filho de Jonas, tu me amas?" 3 vezes ele perguntou. 3 chances para apagar aquelas negações. Pedro chorou e ali entendeu: o amor de Deus não exige perfeição, mas um coração disposto a dizer sim. E Paulo? Ele carregava o peso de um passado que não o deixava dormir. Em suas noites via os rostos dos cristãos que mandou prender, as famílias que destruiu. Mas mesmo com essa culpa, ele escreveu palavras que ecoam até hoje. "Tudo posso naquele que me fortalece." Ele enfrentou prisões, naufrágios, apedrejamentos, foi chicoteado, humilhado, mas nunca parou. Cada cicatriz em seu corpo contava uma história de coragem. Você já sentiu que seus erros te definem? Paulo nos mostra que o perdão de Deus é maior que qualquer culpa. E então, em Roma, as histórias desses 2 homens se encontram. A cidade é um caldeirão de poder, intrigas e perseguições. Pedro, agora líder da igreja nascente, guia os cristãos com sua fé simples, mas firme. Paulo, o missionário incansável, escreve cartas que inflamam corações, mesmo estando preso.
Eles não eram perfeitos um com o outro. As tradições dizem que discordavam, que tinham visões diferentes. Pedro com sua simplicidade e Paulo com sua mente afiada. Mas na hora final, eles se uniram. Sobre o reinado de Nero, quando os cristãos eram caçados como animais, Pedro e Paulo enfrentaram a morte. Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu mestre. Paulo, decapitado, com a mesma coragem que o levou a pregar em terras hostis. O que os uniu? Não foi sua fé. Foi a certeza de que foram chamados para algo maior que eles mesmos. Eles eram humanos, cheios de falhas. Pedro negou, Paulo perseguiu, mas ambos escolheram se levantar. Escolheram dizer sim a um amor que os transformou em gigantes. E agora, pense em você. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes achou que seus erros eram grandes demais, que a sua história não tinha mais jeito? Pedro e Paulo nos mostram que não é sobre ser perfeito, é sobre ouvir o chamado e ter coragem de seguir mesmo com medo. Eles mudaram o mundo, não porque eram fortes, mas porque disseram sim a um propósito maior. E você? Já ouviu esse chamado? Aquela voz que sussurra no silêncio, pedindo para você perdoar, recomeçar, acreditar. Se essa história mexeu com você, se fez você lembrar de suas próprias quedas e vitórias, então ela precisava chegar até você. Comente aqui embaixo o que mais te tocou na história de Pedro ou de Paulo. E se você sentiu algo especial, inscreva-se no canal. Mas só se tiver coragem de viver a sua própria transformação.